Boa noite, pessoal. A gente vai fazer hoje, então, a aula atividade da teleaula 2 de Ciência dos Materiais. Essa aula foi a da semana passada, mas como vocês estavam em semana de prova, então hoje eu vou passar as duas aulas, tá? A 2 e a 3. Vamos começar, então. Essa atividade ela é toda teórica, então eu vou fazer desse mesmo modelinho que eu venho fazendo nos últimos dias, tá bom? Vamos lá, então. Questão 1. Célula que possui 4 átomos e 74% de seu volume total ocupado. O alumínio, o cobre, a prata e o ouro são alguns dos metais que possuem estruturas cristalinas. Para auxiliá-lo, veja o esquema ilustrativo. Aí ele fala, então, para assinalar a alternativa que contempla a resposta correta. Então, a gente tem que avaliar a informação que ele deu para nós, né, que é uma célula que possui 4 átomos e 74% do volume total ocupado. Esses desenhos que tem aí também e as alternativas. Então, ele fala cúbica simples, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, hexagonal compacta e romboédrica. Então, vamos por eliminação primeiro. A romboédrica ela não é uma estrutura cristalina e a hexagonal compacta ela não é muito conhecida, ela não é a mais utilizada. As mais comuns são a cúbica simples, a cúbica de corpo centrado e a cúbica de face centrada. Então, a gente vai agora por eliminação. A cúbica simples, como a gente pôde ver na teleaula, quem já assistiu vai saber, ela tem 52% do seu volume ocupado e ela tem um átomo, né? Então, não é ela, porque ali fala que é 74% e 4 átomos. A cúbica de corpo centrado, ela tem 68% do seu volume ocupado. Então, ela também não é a resposta certa. A resposta certa vai ser a cúbica de face centrada, a alternativa C. Ela sim tem 74% do seu volume ocupado e ela tem 4 átomos. Ela tem 1/8 de átomo em cada vértice, que a gente pode ver aqui no desenho. Essa figura C aqui, ó, se a gente olhar bem, vai parecer que tem cada pontinha tem 1/8 de um átomo, tem mais meio átomo em cada face. Então, se a gente fizer 8 vezes 1/8, que são 8 arestas, são 8 vértices, perdão, né, do cubo. Cada vértice eu tenho 1/8 de átomo, então 8 vezes 1/8, mais 6 metades, né, de um átomo, que são essas faces redondas aqui nos meios. Então, se a gente fizer essa soma, vai dar 4 átomos. E aí, o volume ocupado, 74%. Então, nesse aí vai ser a alternativa C, que é a CFC, cúbica de face centrada. Vamos, então, para a questão 2. Encontramos no ferro diversas características, sendo uma delas a capacidade magnética. Abaixo estão listadas algumas afirmativas a respeito do ferro. Assinale com um V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a gente já vai analisando e já vai vendo como que é, já vai analisando e já vai respondendo cada uma. Então, a primeira. A célula unitária é a menor unidade de repetição que descreve completamente o padrão da rede cristalina. Essa é verdadeira, é o mesmo significado que o professor explica lá na teleaula, então é verdadeira. Segunda, a caracterização do ferro alfa é possível a partir dos estudos da estrutura cristalina. Sim, porque esse ferro alfa ele vai variando conforme a sua estrutura, se é uma CCC, se é uma CFC, se é uma se é uma cúbica simples, que é a CS. Então, a partir da do estudo da estrutura cristalina, nossa, foi difícil, é que a gente consegue estudar melhor a caracterização do ferro alfa. Então, essa é verdadeira. A terceira, o ferro alfa é estável a temperaturas inferiores a 910 graus Celsius e possui estrutura cristalina de célula unitária CFC. E essa daí é falsa. Por quê? Para temperaturas inferiores a 910 graus Celsius, ele tem uma estrutura CCC, que é de corpo centrado. A partir daí que vai mudar, mas aqui é falso. Aí a última alternativa. Em temperaturas acima de 1390, até atingir o ponto de fusão a 1539 graus Celsius,
ocorre uma nova transformação para o ferro delta, que possui a célula unitária CCC igual ao ferro alfa. E esse tá certo. Então, para deixar claro, ó, o ferro alfa, até 910 graus Celsius, ele é uma estrutura CCC e a gente chama de ferro alfa. De 910 graus Celsius a 1390, ele já passa a ser uma estrutura CFC e ele é chamado de ferro gama. E aí, de 1390 a 1539, que é o que está falando nessa última alternativa, ele já volta a ser um CCC e sim é chamado de ferro delta, tá? Então, aqui vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Alternativa D. Agora, vamos para a questão 3. Já estamos acabando. Penúltima questão. Os materiais apresentam várias estruturas cristalinas, que lhes conferem diversas características e com isso analisa as proposições abaixo. Então ele fala: 1. Os metais de sistema cristalino cúbico, como por exemplo o ferro alfa, se deformam predominantemente por deslizamento, no qual um plano de átomos desliza sobre um plano adjacente. Porque, aí ele fala a frase 2. O ferro alfa apresenta o plano de clivagem, isto é, a forma em que o ferro alfa irá se fragmentar ou fraturar ao longo de planos paralelos ou fratura igual a 100. Então, quando a gente fala de um material metálico, a gente pode dizer que esse material ele se deforma por cisalhamento ou por deslizamento, de um plano atômico do cristal. Isso envolve a presença das impurezas e dos defeitos que aparecem no arranjo cristalino. Os metais de sistema cristalino cúbico, como por exemplo o ferro alfa, que é falado aí, eles se deformam predominantemente por deslizamento, no qual o plano de átomo desliza sobre o plano adjacente. Então, o ferro alfa ele apresenta o plano de clivagem, conforme falado ali, né? Que é a forma em que o ferro irá se fragmentar ou fraturar ao longo dos planos paralelos ou fratura igual a 100. Então, a resposta certa é a A. A dissertação 1 e 2 são proposições verdadeiras e sim, a 2 é uma justificativa da 1. Certo? Vamos aqui então para a nossa última questão. Questão 4. A respeito dos materiais, complete as lacunas a seguir. Aí pede para preencher, são defeitos bidimensionais que aparecem em cristais em que normalmente o material apresenta estruturas cristalinas ou orientações, aí para completar de novo, diferentes. Esses defeitos podem ser divididos em superfícies externas, contornos de grão, aí completa novamente, e contornos de mácula. E aí ele nos dá 5 alternativas. Esse texto ele tá exatamente igual tá no slide, tá? Então aqui a gente não tem nem muito segredo, é a letra E. Os defeitos interfaciais são defeitos bidimensionais que aparecem em cristais em que normalmente o material apresenta estruturas cristalinas ou orientações cristalográficas e diferentes. Esses defeitos podem ser divididos em superfícies externas, contornos de grão, contornos de fase e contornos de mácula. Aí até na aula o professor faz um desenho, né, da superfície para mostrar o que é a orientação cristalográfica, o que é o contorno de fase, o que é a superfície externa, o contorno de grão. Então, para ficar bem claro o que é cada item, acho que era legal vocês assistirem na teleaula a explicação do professor. Ele faz um desenho bem facinho de entender. Certo? Então, como sempre, aqui no final tem mais algumas orientações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar que eu estou à disposição.